Spider-Noir é uma das obras mais incríveis que eu já assisti nos últimos anos. E hoje eu vou te convencer a assistir ela em preto e branco, caso você tenha visto ela na versão colorida. Então, meu consagrado, vamos embora! Cara, eu tô muito empolgado assistindo Spider-Noir, que é muito engraçado como não importa qual seja o Homem-Aranha, sempre vai ter a trama da mulher do Homem-Aranha. Então a gente já viu o caso do Homem-Aranha do Andrew Garfield, que perdeu a Gwen Stacy. A gente tem toda a trama do Homem-Aranha com a Mary Jane. Com o Noir não é diferente, ele tem essa certa crise de identidade por conta dos acontecimentos que eu não vou dizer, porque caso você não tenha visto, eu não vou dar spoiler. Mas é inegável que todo Homem-Aranha sofre ou já passou por alguma situação complicada com a sua amada, e isso faz com que ele tenha certa dúvida sobre a sua responsabilidade, sobre os seus poderes, sobre se ele deve continuar sendo o Homem-Aranha ou não. E isso aqui é muito presente na série do Spider-Noir. Outra coisa também, rapidinho, que eu gostaria de comentar, é como sempre tem a questão das consequências de não existir mais um Homem-Aranha. Nesse caso, o Noir se passa ali em Nova York, entre 1890 a 1900, mais ou menos nessa faixa, e é muito curioso, todo o contexto do Homem-Aranha vai ser o mesmo. Ele vai deixar algum momento de ser Homem-Aranha, e aí os vilões vão nadar de braçada, vão abraçar o fato do Noir, ou do Homem-Aranha que está sendo adaptado, não estar presente, e aí é aquela coisa, como não tem concorrência, ou como não tem alguém que atrapalhe, aí o crime rola solto, tem toda aquela questão. Nossa, onde está o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Isso é muito legal. Não importa qual seja o Homem-Aranha, sempre tem essa dinâmica e eu acho muito legal. Porém, algo muito mais interessante do que tudo isso que eu mencionei são os personagens da obra, os coadjuvantes, os vilões, o protagonista, que, cara, Nicolas Cage, obrigado. Eu amo esse cara, eu amo o Nicolas Cage. Não sei o que, eu boto o quero fantasma no filme ruim, eu sei que é um filme ruim, mas foda-se. That's right. É incrível, você de fato se sente ambientado na antiga Nova York, acompanhando um detetive frustrado, triste, que não tem uma certa perspectiva, não sabe para onde vai, pede a secretária, que é muito engraçado também essas mini-tramas. Mas enfim, o vilão dessa obra, ele é muito curioso, porque você olha pro Cabelo de Prata e você não sente uma ameaça. É um tiozinho que você facilmente daria um abraço e chamaria pro churrasco. É aqueles caras que tem um semblante que ele esconde algo muito maligno por trás. Você vê o Cabelo de Prata e você não tem um contexto se ele é um vilão ou não, você vai apenas pensar que ele é um velho rabugento. Mas não, o cara é o tinhoso na terra. O cara é mal, mano. O cara é mal. Malvado. A maneira como eles ambientam a Nova York dos anos 900, cara, é incrível, é lindo. A trilha sonora tem aquela pegada vintage, tem aquele jazz, sabe, aquela coisa sutil, tem um glamour da antiguidade, todo mundo bem vestido, no caso sem ser as pessoas que estão em periferia, no caso a maioria das pessoas estão ali bem vestidas, com seus ternos, seus chapéus, suas gravatas, os bares são aquela coisa mais requintada, fumaça do cigarro, piano, aí tem aquela personagem que pede uns favores para o personagem do Nicolas Cage, para o Ray, no caso, e ela tem todo aquele glamour, né, tipo a Mary Monroe, tem toda aquela questão dela ser glamurosa, de você olhar para ela e falar, nossa, mas que mulher espetacular, é muito lindo. A equipe artística dessa série, ela tá de parabéns, é perfeito, é incrível, eu recomendo você ver só por conta disso. E é aí que nós vamos falar do preto e branco, vamos lá. E lá vamos nós! Ah, meu consagrado, você falou tudo isso, mas por que eu deveria assistir Spider-Noir em preto e branco? Como eu mencionei na introdução, ela é uma obra muito imersiva e muito disso se dá pelo fato dela estar em preto e branco. E engana-se você se acha que assistir algo em preto e branco é chato, porque eu vou te dizer com fatos, com estudos do porquê não é. Na arte existem conceitos, existem ideias, porém, o conceito mais importante no mundo artístico é a perspectiva, que basicamente é distância. Então essa minha mão, ela tá mais perto da câmera do que essa. Logo, essa mão tem uma perspectiva diferente dessa aqui. Esse é o conceito básico da perspectiva. Porém, você pode adaptar ela, ou melhor, você pode simplificar ela com planos. Os planos são uma maneira um pouco mais simplificada de você separar cenas, sendo elas três: o primeiro plano, o segundo plano e o plano de fundo. Ou seja, eu atualmente estou no segundo plano dessa cena. O primeiro plano seria se eu estivesse onde minha mão está
nesse exato momento que você está vendo aqui. Então esse é o primeiro plano. E como é que isso vai afetar a sua experiência? É muito simples. Se você acha que o filme ele é literalmente preto e branco, não é bem assim que funciona não. Quando a gente vai trabalhar em alguma obra que vai colorir ela, né, trabalhar na fotografia dela, normalmente a gente trabalha com paleta de cores. Então tem a famosa Tear Orange, que é aquele laranja e azul que dá aquele contraste. Tem aquele filtro alaranjado que você normalmente vai ver em obras como Breaking Bad, que você vai ver em obras que se passam em ambientes quentes. E existe a escala de cinza. Antigamente o pessoal fazia isso porque não tinha colorido. Porém, hoje, com toda a tecnologia, a ciência que nós temos e o conhecimento, obviamente, dá para você fazer um trabalho muito legal apenas com a escala de cinza e o melhor, separando planos. Porém, agora eu vou te explicar como funcionam os planos e depois vou te mostrar na prática como eles são aplicados. Então, primeiro, o plano de fundo. Vamos começar por trás. Qual é a função do background? É basicamente separar as cenas. Ele quer mostrar normalmente distância. Então, o que é o plano de fundo normalmente? É o céu, é algo distante, são os prédios distantes. Então, sempre que você for ver uma obra e você começar a reparar, tudo que está distante destoa muito do que está na sua frente, do que você está vendo. Então, quando você está numa cena de rua ou numa cena de floresta, o que é o background? Vai ser os prédios, vai ser o céu. Então, isso é o plano de fundo. O plano do meio, que é onde eu estou agora, é normalmente onde vai ficar o hero da cena, o protagonista, as peças principais do tabuleiro que vão guiar toda a narrativa. E o primeiro plano, como você deve imaginar, ele serve para guiar o seu olhar. Como é que ele guia? Olha que interessante, ó. Se eu fazer isso aqui, você muito provavelmente está pensando que eu sou um idiota. Porém, agora, se eu fazer isso aqui que eu fiz na edição, o que é que acontece? Todo o seu olhar está vindo para mim. É basicamente para isso que serve o primeiro plano. Ele serve para guiar o seu olhar para o centro, que é onde está acontecendo a narrativa principal. Então olha que bagulho interessante. Parabéns! Mas o primeiro plano, ele também pode servir como o plano principal, mas normalmente não é, porque, enfim, o primeiro plano ele serve para guiar o seu olhar. Esse é o foco dele. Mas é óbvio, regras podem ser quebradas. Então nada impede um diretor, um produtor de qualquer coisa de colocar tudo no primeiro plano e fazer uma coisa assim. Nada o impede. Dito toda essa nerdice que eu acabei de te explicar, eu vou te mostrar na prática como tudo isso que eu falei funciona e se aplica. Então, na tela para você agora. Agora ficou um pouco mais fácil de eu te explicar como funcionam os planos. Então vamos lá. Primeiramente, a janela. Você consegue perceber, meu consagrado, como a janela ela se descola dos outros elementos da cena? Como o plano de fundo ele se destoa bastante dos outros dois? É basicamente isso que vai servir o plano de fundo. Agora, quando a gente chega nos personagens, que no caso é o Rayleigh e o Robbie, você percebe como eles estão na transição entre o primeiro e o segundo, mas eles nitidamente estão no segundo plano, que eles não estão tão contrastados ao mesmo tempo que eles estão. E aí chegamos no primeiro plano, que na maioria das vezes vai ter o preto absoluto. Então é a cadeira que está ali entre os personagens, que também pode simbolizar uma certa divisão entre eles. Você consegue ver as laterais dos personagens, as cadeiras do lado que estão bem mais contrastadas, embaixo está com muito contraste. Basicamente o primeiro plano é o preto absoluto, que é de fato para guiar o seu olhar para onde está tendo a principal narrativa da história. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Se depois de tudo isso que eu falei, você não assistiu essa série em preto e branco, então não tem mais o que eu lhe dizer para te convencer. Mas no geral, assista Spy Noir, é uma série incrível, fantástica. Eu tô adorando ela, eu tô na metade da série ainda, mas de verdade, tá incrível. E se você gostou desse meu vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e até o próximo vídeo.